inclusive comportamento de usuário, e isso é extremamente ineficaz, porque você leva para o judiciário a dificuldade de ter que entender o ambiente online, descobrir o que está acontecendo, tomar uma atitude, e a velocidade da desinformação, o alcance da desinformação é muito mais rápido do que qualquer judiciário seria capaz de lidar. E as plataformas passaram, anos atrás, por um acordo com a União Europeia, fizeram um código de práticas de combate à desinformação. Eles cooperaram com como criar as regras que eles deveriam seguir, então eles participaram da decisão do que eles queriam se comprometer a fazer e não fizeram o que estava acordado no código de práticas que eles ajudaram a fazer. Então, a sensação que dá é que não há vontade política de fazer isso por bom grado. Então, se não há vontade política de tomar atitudes necessárias mais rápido, de maneira escalada, né, de larga escala, é necessário que os governos do mundo, e a gente também acha que no Brasil, comecem a dar para as plataformas orientações legais de como lidar com a desinformação de maneira que seja democrática e de maneira que seja de fato eficaz. Então, por exemplo, em relação ao coronavírus, o que eles fizeram agora é que toda vez que você entra no Facebook, você tem lá o link da OMS ou do Ministério da Saúde para você acessar. Ou se você vai no Google pesquisar alguma coisa, aparece lá, não, acesse aqui o link da OMS. Por que isso não é suficiente? Porque é muito difícil para você entrar no site da OMS e conseguir descobrir especificamente sobre aquela fake news que você foi alvo. A fake news, ela chega para você de maneira digerida, de maneira desenhada, feita para te atingir, feita para te emocionar, e não dá para exigir que você, que está sobre o efeito e alcance daquilo, consiga chegar na investigação do fato daquilo. Existem pessoas que são profissionais especializados em fazer esse tipo de investigação, né? Então, é absolutamente insuficiente o que eles estão fazendo. Assim, só para as pessoas entenderem, gente, a fake news chega personalizada para você. Cada pessoa tem uma digital, é como se fosse realmente a digital da sua mão. Você tem uma digital da internet, você, ouvinte individual, tem uma digital própria do seu celular. As informações do seu celular chegam diferentes das informações do seu melhor amigo até. Porque com certeza vocês não acessaram os mesmos sites, curtiram as mesmas coisas, engajaram com a internet exatamente da mesma forma. Cada search, né, cada pesquisa que você faz, de certa forma, vai para essa grande massa, né, dessas grandes empresas de tecnologia, e isso faz com que a informação chegue da forma... Eles consigam ter acesso a dados que emitam informações do jeito que eles acham que vão te atingir da melhor forma possível, né, para você engajar com aquilo. É esse o nível do absurdo, né, e é por isso que o quanto antes a gente precisa discutir projetos de lei nesse sentido, né, e aqui no Brasil, Laura, você tem trabalhado, né, num projeto de lei que inclusive deve ser votado na próxima semana no Senado, né, aqui do Brasil, que está sendo muito discutido, né, e já está sendo, inclusive, extremamente atacado pelas fake news, né? Então, eu queria que você contasse para a gente dessa sua batalha, assim, de como é esse projeto, como que ele se originou, quais são os pontos dele, por que é interessante o brasileiro se manifestar a favor desse projeto e como ele pode fazer isso, enfim, essa perspectiva geral dessa luta aqui no nosso país. Olha, o que está acontecendo aqui no Brasil é que todo mundo está desesperado em relação às fake news, porque elas estão literalmente matando pessoas, então uma série de medidas legislativas estão surgindo sobre esse tema. Só que a grande maioria delas ou são eficazes ou são danosas, de fato, né, para a população de alguma forma. Porque, como é um tema muito difícil, um tema que demanda muita especialização, é muito difícil um legislador conseguir construir uma peça legislativa boa, eficaz, né, e que de fato lide com o tema da tecnologia na altura do desafio. Tem um projeto de lei que está sob consulta pública na Câmara, qualquer cidadão consegue acessar e contribuir e comentar a respeito dos artigos, ler e participar desse processo, que é uma coisa super legal, mas o Senado deve votar o mesmo texto provavelmente essa semana. Assim, a expectativa de debate começa essa semana em relação a ele. O que a gente tem feito em relação a esse processo? A gente tem atuado
no sentido de contribuir com informação para os parlamentares para entender o tamanho do problema e quais são as possíveis soluções. Então, a gente vê com muito bons olhos um projeto de lei que se preocupa em proteger a democracia, que se preocupa em proteger os nossos direitos já estabelecidos na Constituição e que propõe soluções que são transparentes e democráticas para as plataformas atuarem em relação à desinformação. O que acontece hoje quando a plataforma resolve atuar em relação à desinformação? Muitas vezes eles simplesmente tiram o conteúdo do ar. Você posta uma coisa que eles consideram desinformação, tiram aquele seu conteúdo do ar e não te dão possibilidade de apelar, não são transparentes o porquê que fizeram aquilo com você. Então, é uma mentira que é retirada do ar, mas é uma mentira que segue viva no imaginário de quem você alcançou, porque não foi corrigida. Você não foi informado, ninguém é informado do porquê que aquilo saiu do ar, e às vezes nem sabe que aquilo saiu do ar, porque só quem está acompanhando muito os debates políticos percebe o que está acontecendo. Esse projeto de lei, ele tem alguns eixos que a gente considera interessantes e eficientes, né? Primeira coisa é trazer à margem o problema, né? O problema está muito profundo porque as plataformas não contam para a gente o que está acontecendo no interior delas. Então, o projeto de lei ele é robusto em uma série de medidas de transparência que as plataformas vão ter que começar a ter com o usuário. Então, tanto informações como a quantidade de desinformação que eles conseguem perceber, a quantidade de contas falsas, se essas contas falsas são ativas ou inativas, o que eles estão fazendo em relação a isso, a quantidade de robôs, quais são as medidas que eles tomam para corrigir, se os usuários estão reclamando quantas reclamações, se existem pedidos de governo de censura, por exemplo, de conteúdo ou não, quem está analisando aquilo, por que você é alvo de uma propaganda específica, por que você é alvo de desinformação, né? Liberar um pouco quais são os parâmetros de permissão da plataforma para que uma pessoa seja escolhida como alvo. Isso é importante comentar, porque a gente não sabe especificamente por que determinadas coisas chegam na gente ou não. É porque quando você vai fazer uma propaganda, você consegue desenhar o alvo muito bem para atingir exatamente aquele público que você quer. Então, entender quando um conteúdo que chega em você foi pago para chegar em você e que não é orgânico, porque você começa a entender que você está sendo alvo de uma coisa que é contratada e não uma coisa que chegou porque de fato teve uma organicidade. Isso é a parte da transparência, que é muito importante, né? A outra coisa é a gente falar sobre dar mais informações para as pessoas, combater desinformação com mais informação de qualidade. Então, o projeto cria um mecanismo de obrigar as plataformas a, se houver correção feita por profissionais qualificados, são os verificadores de fato, os jornalistas, a respeito de uma notícia que está viralizada na internet, que está alcançando muita gente, para que todo mundo que foi alvo daquela desinformação receba a informação verificada. O conteúdo continua no ar. Você continua podendo se manifestar, acreditar no que você quiser, mas você vai poder acreditar no que você quiser recebendo mais informação sobre aquilo. Se não tiver informação sobre aquilo, se não tiver evidência sobre aquilo, obviamente fica difícil fazer algo. Mas a grande maioria das fake news, elas são um alcance muito grande, mas elas são, às vezes, só reformuladas e tem uma série de verificadores de fato fazendo um trabalho importante, estudando e investigando aquilo, só que o problema você tem uma informação verificada e essa informação verificada não alcança quem foi vítima de desinformação. Esse é o outro ponto. O ponto final foi um tema que vocês trouxeram no começo, lidar com o algoritmo. Os algoritmos hoje são verdadeiras máquinas de promoção gratuita de desinformação. Você consegue brincar com o algoritmo se você for um robô e ajudar com que uma notícia gratuitamente seja bombada pelas redes sociais e que alcance um número maior de pessoas. Então, o que o projeto prevê também é que se uma plataforma conseguiu verificar que aquele conteúdo é desinformação e rotular aquilo e mostrar para você que aquilo é desinformação, que tire do algoritmo de recomendação, do algoritmo de visualização, aquela desinformação. Ela continua no ar, ela continua se espalhando de maneira orgânica, mas a chance daquilo alcançar você diminui drasticamente porque a plataforma não está trabalhando para a desinformação alcançar
mais pessoas. Por que isso é importante? Acho que para ilustrar um pouquinho qual que é a diferença que isso faz. O YouTube, hoje em dia, que é uma das maiores plataformas que a gente usa de acesso a informações, 70% do conteúdo que a gente vê no YouTube, ele vem através de recomendação, não é um conteúdo que você ativamente buscou. Isso é um dado da própria plataforma. Significa que, em geral, você busca uma coisa e quando você vê, horas depois, você está vendo outras coisas que foram recomendadas para você e você não escolheu ver aquilo. Uma série de estudos demonstram que você começa a ver no conteúdo e você acaba em conteúdo de desinformação, você acaba em conteúdo extremista sem ter procurado por aquilo. Isso acontece justamente porque o algoritmo está ajudando a bombar aquele conteúdo. Então, o PL pede que isso seja retirado do algoritmo a partir do momento em que você consegue saber que aquilo é desinformação. Isso são algumas das soluções possíveis para mitigar a desinformação. Ela sempre vai acontecer, mas a gente tem estudos científicos comprovando que esse tipo de medida impacta drasticamente no nível de crença que as pessoas têm em desinformação e cria um ambiente mais propício para resguardar os nossos outros direitos, que é o direito de receber informação, direito ao seu voto, a fazer um voto de maneira bem informada, o direito à vida, a você garantir que a desinformação não tá contribuindo para um ambiente de disseminação de doenças, por exemplo, mortais e virais. O que está acontecendo hoje no Senado, né? Quais são os desafios políticos desse projeto e por que as pessoas deveriam se engajar e por que nós estamos fazendo campanha promovendo esse debate e convidando todo mundo a participar dele para que ele seja mais amplo e democrático possível. Existem uma série de atores que contribuem para o processo e, obviamente, uma série de atores que querem derrubar o mais rápido possível esse tipo de discussão porque se beneficiam de um ambiente desregulado em relação à desinformação. Então, estão tentando fazer ao máximo possível com que as medidas mais eficazes do projeto não se tornem obrigatórias, tornem-se só medidas de boas práticas, ou seja, opcionais para as plataformas atuarem, o histórico de atuação das plataformas demonstra que se não forem obrigadas por lei e que se não tiverem parâmetros democráticos, ou elas não atuam ou podem atuar de maneira não democrática, de maneira a censurar opiniões. E também tem os atores que são atores disseminadores de fake news que estão desesperados, inventando toda sorte de história falsa sobre o projeto de lei. Isso, para nós, inclusive um indicativo da eficácia do texto e da eficácia das soluções comprovadas ali. Se a gente não participar desse processo, se a gente não pressionar os políticos para que se engajem naquilo e que, de fato, façam com que medidas eficazes sejam propostas, a gente vai permitir que atores maliciosos consigam colocar num PL que tenta propor soluções democráticas uma pecha que não é verdadeira. Então, eu estou recebendo uma série de fofocas e notícias no WhatsApp e no Twitter dizendo que, por exemplo, o projeto tira conteúdo do ar. E não tira conteúdo do ar. Hoje em dia, as plataformas tiram conteúdo do ar, inclusive de presidentes da República. E a gente entende que isso pode beirar a censura e pode acabar em censura, sim. Óbvio, quando fazem com alguém que a gente não gosta, a gente às vezes celebra, né, internamente alguma coisa que está acontecendo. E quando acontece com alguém que a gente gosta, a gente se manifesta. Para nós é muito importante privilegiar que o acesso à informação alcance as pessoas. Isso é educação midiática, né? Isso é permitir que as pessoas acessem o máximo de conteúdo possível e formem sua própria opinião. Então, convido a sociedade a participar desse debate, a olhar para o texto, a pressionar os políticos para que tornem o texto ainda melhor, porque texto político, texto legislativo sempre pode melhorar. E convido a não cair em fake news sobre o tema também e a olhar que se ele está sendo atacado por grandes máquinas que espalham desinformação, tem alguma coisa importante aí que está sendo dita para a gente. Assim, é um pouco a minha visão sobre isso. Ô Laura, e aí, mais uma pergunta difícil para você. Porque assim, o que essas pessoas mais usam de argumento
para fazer valer essa questão das fake news é a liberdade de expressão, né?